Bom dia a todos. É uma alegria enorme poder estar convosco. É uma alegria enorme poder trazer a palavra do Senhor a todos vós. Quero saudar-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar a Igreja Batista da Graça. Quero saudar todos aqueles que nos visitam, mesmo não sendo da Igreja Batista da Graça. É o nosso desejo que esta palavra possa abençoar também as vossas vidas. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Então vamos abrir no livro de Atos, escrito por Lucas, que era médico e também historiador, no capítulo 2, versículo 42 a 47. O livro de Atos, ou melhor dizendo, o capítulo 2 de Atos pode ser dividido em 4 partes. Se fôssemos ler a primeira parte do capítulo 2, perceberíamos o que significa ser uma igreja carismática. Isto é, uma igreja carismática é aquela que é capacitada pelo Espírito Santo com dons para servirmos a igreja. E fomos também capacitados pelo Espírito Santo para levarmos o Evangelho a toda a criatura. Na segunda parte, podemos perceber o que caracteriza uma igreja profética. Isso acontece quando a igreja prega unicamente, exclusivamente a palavra de Deus. E fazemos isso por acreditarmos que a palavra de Deus é suficiente, é eficaz para a nossa vida e para a vida da igreja. Não precisamos de mais nada a não ser um estudo rigoroso da palavra do nosso bom Deus. E a igreja deve viver segundo a palavra. Na terceira parte, podemos perceber que, enquanto igreja, devemos sempre convidar as pessoas ao arrependimento, como a depositar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Quando abandonamos o convite ao arrependimento, estamos a fugir da transformação que Deus requer para as nossas vidas. Então, desta forma, chegamos à quarta e última parte deste capítulo 2. E vamos perceber, então, o que significa ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Que evidências é que essa igreja terá? Então vamos abrir em Atos capítulo 2, versículo 42 até o versículo 47, que diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que se iam salvando. Duas notas prévias antes de entrarmos propriamente dito no texto. A primeira nota, se nós olharmos para o versículo 41, iremos notar a quem se refere este texto. Àqueles que tinham sido salvos por meio da fé e do arrependimento e que compunham dessa forma a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Curiosamente, podemos ver na tradução BPT a palavra todos. Significa isso que a Igreja é composta por todos, por todas as pessoas que a compõem e não por algumas. Somos um corpo, estamos ligados uns aos outros, onde Cristo é a cabeça da Igreja. Certamente que não será um vírus a separar a nossa união. Pode sim afastar-nos fisicamente, mas não nos vai separar espiritualmente. Na Igreja não há pessoas nem mais importantes, nem menos importantes do que as outras. Somos todos iguais, apesar de haver responsabilidades diferentes entre as pessoas da Igreja. Então, aquilo que é esperado da Igreja, aquilo que nós exigimos da Igreja, devemos também exigir, na mesma medida, a nós mesmos. Se algum irmão não estiver a servir com excelência, toda a Igreja irá sofrer por causa disso. Não devemos estar, então, à espera que os outros sirvam e nem devemos estar à espera de que alguém venha ter connosco a pedir para nós fazermos algo. Se percebemos uma necessidade que há, devemos nos disponibilizar para seguir e servir a Igreja. Segunda nota prévia. A palavra perseverar mostra a ideia de total dedicação, fidelidade e constância naquilo que se faz. Nós não nos devemos, então,
mover por estados de espírito. Como é que eu estou? Como é que eu me sinto? Deixa-me ver o que é que eu sinto para ver se servimos a igreja ou não. Nós devemos sim mover pela fidelidade ao nosso bom Deus. E isso obriga-nos muitas vezes a deixarmos o nosso conforto pessoal para irmos enquanto igreja mais longe. Se então formos uma igreja segundo o Espírito Santo, segundo aquilo que Deus diz, podemos então perceber algumas coisas. E agora vamos entrar propriamente dito no texto. Em primeiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo dá ênfase à doutrina. Ao longo destes 6 versículos podemos ver que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Que doutrina seria esta? Seria algo inventado por eles? Seria algo que vinha dos seus corações? É algo terrível o que muitas vezes está a acontecer no nosso meio ao olharmos para o texto bíblico e às vezes até num grupo de amigos dizer vamos olhar para o texto bíblico. O que é que, olhas para este versículo, o que é que tu sentes no teu coração? Sem ter realmente em conta o que é que o texto diz. Nós não olhamos para o texto para ver o que é que sentimos em relação ao texto. O texto deve ser interpretado segundo aquilo que o autor quis dizer e dessa forma o texto é que vai entrar dentro das nossas vidas e vai fazer aquilo que Deus lhe aprouver. Segundo a carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz que porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então é a palavra e não somos nós, é a palavra. Significa isto que a doutrina dos apóstolos é um reflexo do ensino do Senhor Jesus Cristo. Não há ensino nem mais importante, nem menos importante. Toda a palavra é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse, e é útil para a nossa vida. Nós podemos encontrar essa verdade na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, uma igreja cheia do Espírito ensina a palavra e somente a palavra. Este é o nosso compromisso. Este deve ser o nosso compromisso enquanto igreja. Eu podia dizer que tinha vergonha do meu passado, mas até certo ponto não tenho, porque já assumi o meu pecado perante Deus e também a igreja que na altura eu pastoreava. Porquê? Porque comprava muitos livros sobre empresas, liderança e relacionamentos. Eu, na altura, também trabalhava numa empresa de seguros e tentava aplicar essas verdades à vida da igreja. No entanto, percebi que a Bíblia é suficiente porque encontramos tudo o que nós precisamos para sermos igreja. E quanto a mim, para eu ser um pastor segundo o coração de Deus. E se não vivo mais à imagem de Cristo é porque não medito na palavra e não passo tempo em oração. É na palavra que nós encontramos diretrizes para a igreja. E as pessoas terão também vida espiritual somente quando a palavra é pregada. Devemos ser assim muito cautelosos com aquilo que é ensinado para tentar perceber se tem base bíblica. Os pastores irão dar contas a Deus por tudo o que foi ensinado na igreja, porque têm a responsabilidade de cuidar espiritualmente de cada vida. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Nesse sentido, por exemplo, a Igreja Batista da Graça sabe que eu sou muito rigoroso em relação àquilo que é ensinado desde os mais pequeninos até aos mais idosos. Eu tenho responsabilidades diante de Deus sobre tudo aquilo que é ensinado. Há coisas que podem acontecer que não são do meu gosto, mas aquilo que é ensinado eu tenho que aceitar, tenho que ver se de facto é bíblico para poder descansar em paz e entregar dessa forma a igreja a Cristo. Não devemos querer ser uma igreja pragmática. Isto é, se funciona, então nós iremos fazer. Naquele sítio deu muito bem, então nós vamos também realizar. Não queremos ser uma igreja pragmática. Queremos ser uma igreja bíblica, onde, por exemplo, a pregação expositiva, olhar para a luz do contexto, a interpretação e aplicação, é uma das características principais da igreja. E nesse sentido, a Igreja da Graça tem passado também este elemento do culto que nós consideramos o que é mais importante, que é a pregação da palavra de Deus. Lembremos-nos diariamente, a igreja não é acerca de nós, a igreja é acerca de Cristo. Dizem também que a doutrina afasta as pessoas da igreja. Eu tendo a concordar com essa afirmação, porque a palavra de Deus afasta os lobos.
e vai buscar as ovelhas. Ou seja, afasta aqueles que não são povo de Deus. Era isto também que João queria dizer na sua carta. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O facto de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Então, prega a palavra. Se ela afastar, que seja por aquilo que tu dizes e não pela forma como tu ministras a palavra. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo dá ênfase à doutrina, mas também dá ênfase à comunhão. A palavra comunhão tem alguns significados: fraternidade, comunidade, participação conjunta, intimidade, oferta dada por todos, coleta, contribuição que demonstra compromisso e prova de comunhão. Significa isso, então, que aquelas pessoas, ao ficarem cheias do Espírito Santo, manifestaram amor para com todos, ao ponto de sentirem que a união entre elas era fruto da união que tinham tido com Cristo. Gostavam dessa forma de estar juntos para poderem crescer ao lado uns dos outros. A ideia do discipulado. O discipulado faz-se caminhando ao lado uns dos outros. Viver em comunhão, então, é estar presente. É fazer parte. Porque todo o corpo é abençoado quando nós caminhamos juntos. Ser igreja é, então, deixar a mentalidade a solo para viver em espírito comunitário. Hebreus capítulo 10, versículo 25, adverte-nos: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixando a nossa congregação. Além disso, os cristãos contribuíam com as suas ofertas, não só para ajudar as pessoas com mais dificuldade, como iremos ver, mas também para que o trabalho da igreja se mantivesse. E este é um alerta para todos nós. Há, de facto, igrejas neste momento a passar por grande dificuldade, porque não estão a se reunir, não estão a conseguir levantar as ofertas, assim como também muitas pessoas estão a passar por desemprego e as igrejas estão a sofrer com isso. Agora, as nossas contribuições revelam, não só, mas também, o estado do nosso compromisso com Deus e também com os nossos irmãos. Será que já alguma vez pensámos desta forma? A forma como eu contribuo para a igreja revela o estado do compromisso que eu tenho com Deus, mas também com os irmãos que estão à minha volta? O que temos feito com aquilo que recebemos de Deus? Viver em comunhão também significa abençoar aqueles que estão à nossa volta com aquilo que o Senhor nos dá. Basta reparem novamente no texto, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Reparem, este versículo não nos diz que eles vendiam tudo o que tinham e que distribuíam de forma igual para as pessoas para que todos vivessem da mesma forma. Não. O que este texto é que diz que vendiam para poder abençoar aqueles que tinham mais necessidade. Enquanto pastor da Igreja Batista da Graça, sinto uma enorme alegria por pastorear uma igreja que é muito generosa. Nós, de facto, abdicámos de alguns investimentos que íamos fazer, porque sabemos que, enquanto igreja, teremos a responsabilidade de abençoar vidas. Deixámos de adquirir determinadas coisas, deixámos até de ter alguns projetos. Porquê? Porque sabemos que algumas pessoas da nossa igreja já estão a passar por dificuldades, mas que muito provavelmente outras pessoas irão passar. E queremos ser igreja para essas pessoas. Queremos ser também igreja para as pessoas à volta da nossa igreja, que mesmo não sendo da nossa comunidade, nós queremos também abençoá-las. Então, enquanto membros de igreja, temos a responsabilidade de contribuir, de ajudar, de abençoar aqueles que estiverem a passar por dificuldades. Para isto é preciso então haver intimidade e um coração cheio de generosidade. Uma igreja que tenha membros a passar por dificuldades de primeira necessidade não está a ser igreja. Se houver alguma pessoa da igreja que esteja a passar fome, que esteja a passar por alguma dificuldade e nós não abençoarmos essa pessoa, nós não estamos a ser igreja. E nós devemos ter em atenção a isso. Então, aquelas pessoas que estavam atentas e ajudavam, porque tinham temor ao Senhor, isso fez que sentissem que aquilo que tinham não era seu, mas era de Deus, e então colocavam
à disposição. E este é um texto tremendo para os dias de hoje. Nós sabemos que vêm aí dificuldades enormes. Na nossa igreja, esta semana, 2 pessoas foram despedidas. Vêm dificuldades ainda maiores. E que este texto possa então penetrar nas nossas vidas para termos a capacidade de podermos ajudar também aqueles que mais precisam. Será que já deixámos de fazer algo para abençoarmos aqueles irmãos que estão à nossa volta? Então, uma igreja cheia do Espírito Santo dá ênfase à doutrina. Em segundo lugar, dá ênfase à comunhão. Em terceiro lugar, dá ênfase à celebração. No texto fala do partir o pão. Pode referir-se aqui à ceia do Senhor, como também às refeições que faziam juntos. Celebravam juntos, estando à mesa, aquilo que Deus tinha feito e sentiam uma enorme alegria. Esta é uma lição para cada um de nós. Quando olhamos à mesma mesa, à mesa da ceia do Senhor, devemos observar com muita reverência aquilo que estamos a realizar e fazemos isso não com espírito de tristeza, mas fazemos isso com espírito de celebração pela obra de Cristo nas nossas vidas. E é uma das coisas que eu mais anseio enquanto pastor, é voltar a reunir a igreja fisicamente à volta da mesa e celebrar então a ceia do Senhor juntos. Precisamos então de aprender a celebrar mais aquilo que Deus faz na vida das pessoas. Precisamos mais de honrar as pessoas com as nossas palavras. Precisamos mais de apoiar as pessoas com as nossas palavras. E nestes momentos difíceis, às vezes um telefonema, uma palavra, é muito melhor do que qualquer outra coisa. Precisamos de honrar os nossos irmãos. Precisamos ter palavras que os apoiam. Não devemos, então, também menosprezar os pequenos começos que as pessoas vão tendo ao nosso lado. Devemos apoiar, devemos ajudar a crescer essas pessoas a crescer. Precisamos, então, de honrar as pessoas por aquilo que elas têm feito. Que as nossas palavras sirvam sempre para edificar aqueles que estão ao nosso lado. Isto é, a celebrar aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas. E como é bom celebrarmos os pequenos recomeços, a bênção que Deus nos dá de recomeçarmos muitas vezes na nossa vida. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo dá ênfase à doutrina, dá ênfase à comunhão, dá ênfase à celebração e, em quarto e último lugar, dá ênfase à oração. Queremos que a nossa igreja seja marcada pela oração, porque a oração tem a capacidade de criar intimidade entre as pessoas, porque a oração primeiro cria intimidade com Deus. Ao aprendermos a falar com Deus, aprendemos também a falar com os seus filhos. Certamente quem tem uma vida de oração aprende a falar com as pessoas à sua volta. Oramos também porque reconhecemos que não temos poder e que Deus tem toda a capacidade para realizar a sua obra. Uma igreja que não ora está a confiar mais em si do que no dono da igreja. E em termos gerais, normalmente, e estou agora a generalizar, os cultos de oração são sempre aqueles que são menos frequentados. Qual a razão? No meu ponto de vista, a minha leitura, não é doutrina, é a minha leitura, talvez se possa dever à pouca oração individual. Porque quando nós oramos nos nossos lares, teremos mais o desejo de orarmos com os nossos irmãos. Damos graças a Deus por aqueles que, domingo após domingo, sustentam a igreja através da oração. E é muito bom percebermos, neste momento em que vivemos este vírus, esta pandemia, como várias igrejas se têm reunido para orar. A nossa igreja, a Igreja da Graça, às 11 horas, todos os domingos se reúne para orar. E sei que há pessoas também a reunirem-se para orar. E é uma bênção ver que isso também acontece noutras igrejas. Agora o enorme desafio é: e quando vier chegar a vacina? Será que já não temos motivos para orar? Será que vamos abrandar a nossa vida de oração comunitária? Vale a pena pensar nisso. Então a igreja primitiva, nesta altura, estava cheia do Espírito Santo. Isso via-se na forma como cada pessoa sentia temor, o respeito e a reverência para com Deus, manifestando dessa forma, então, amor pelos irmãos. Sentiam também esse temor de uma forma extraordinária, através do mover de Deus entre as suas vidas. Teremos nós sentido isso? Será que as nossas vidas têm servido de inspiração para alguém? Qual o resultado disto?
Diz o próprio texto, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se iam salvando. Será que nós desejamos ter uma igreja que cresça? Eu acredito que a igreja de Deus está a crescer. Eu vejo várias pessoas que nunca tiveram contacto com nenhuma igreja evangélica a conhecerem aquilo que se faz no nosso meio, a ouvirem a palavra de Deus. Vejo também muitas pessoas que estavam afastadas dos caminhos do Senhor a voltarem novamente, a querer ouvir a palavra. E isso, para mim, é das coisas que mais alegria me traz, é ver vidas a serem transformadas. É por isso que eu mais oro. Senhor, usa-me, usa a tua igreja para que vidas possam ser transformadas. Então precisamos de ter uma igreja onde as pessoas que chegam até nós sejam recebidas de braços abertos. As igrejas precisam de ser igreja para quem pecou, para que as pessoas possam dizer umas às outras: bem-vinda, eu também ando na luta. Nesta igreja eu ouvi a verdade em amor, sem julgamentos ilícitos, e onde caminham lado a lado comigo. Eu não tenho problemas nenhuns em confessar o meu pecado e pedir ajuda, porque todos precisamos do Senhor Jesus Cristo. Todo o cristão precisa de uma igreja. E se a mudança começar em nós e começarmos a ser influência na vida dos outros, pouco a pouco mudanças vão acontecendo. E o pior exercício que nós podemos fazer nesta fase, e em qualquer momento, é achar que o problema está na vida dos outros. Não. Sabem? O maior problema na Igreja da Graça está em mim. Eu tenho que pensar assim. Eu sou o maior problema da Igreja da Graça. Não são os outros, sou eu. Porque se eu, à medida em que vou mudando a minha vida, vou mudando a minha perspectiva, eu vou também influenciar os outros a caminharem ao lado do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos use então nestes tempos difíceis a continuarmos a ser igreja e a ser bênção para todos. Este é o meu desejo enquanto pastor. Este é o meu desejo para a Igreja da Graça. Este é o meu desejo para todos aqueles que estão a ouvir a palavra do Senhor. Vamos então orar? Senhor bom Deus e nosso Pai, nós te queremos agradecer, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Queremos agradecer, Senhor, porque mesmo no meio desta pandemia nós nos podemos reunir virtualmente, podemos pregar a tua palavra, podemos estar juntos desta forma, buscando a mesma missão de fazer discípulos. Pai, ajuda a que as nossas igrejas sejam cheias do Espírito Santo, Pai. Ajuda-nos a termos uma ênfase certa na doutrina, que seja sempre a tua palavra a ser pregada em amor, que nunca seja só a verdade, nunca seja só o amor, mas seja a verdade em amor. Ajuda-nos também a darmos ênfase à comunhão, a ajudarmos, a abençoarmos aqueles que estão a passar por momentos mais difíceis, Senhor. Queremos ser igreja também para essas pessoas, Senhor. Ajuda-nos também a dar ênfase à celebração, a estarmos juntos, Senhor, a honrarmos as pessoas também com as nossas palavras, a termos palavras que edificam as suas vidas, bom Pai. E queremos, acima de tudo, Senhor, pedir-te também que nos ajudes a ser uma igreja que dá ênfase à oração. Que estes momentos que nós vamos tendo de oração possam continuar, Senhor. Que não sejam por causa de apenas de uma pandemia que o povo de Deus se reúne para orar, mas que possamos aprender, através daquilo que nos está a acontecer, a orarmos, a dobrarmos os nossos joelhos, a clamarmos juntos, Senhor, pela Tua presença, pela Tua transformação. Ó Senhor, que as nossas igrejas sejam cheias do Teu Santo Espírito. E é isto que te peço no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado a todos aqueles que tiveram a ouvir a palavra do Senhor. É uma bênção para nós, sabemos que podemos pregar a palavra e perceber que várias pessoas então estão a ouvir. Se houver alguma dúvida, se houver alguma pergunta, se houver algum motivo de oração, podem deixar nos comentários, podem mandar uma mensagem e certamente que eu ou alguém da Igreja Batista da Graça teremos toda a vontade, todo o desejo de responder e orar pelas vossas vidas. Que o Senhor então nos ajude a sermos cheios do Espírito
para podermos então manifestar aos outros aquilo que o Senhor tem feito. Amém? Se essa de facto for o teu desejo, podes então dizer amém para que o Senhor nos use.